elevado potencial de participação política, aumentou de facto o empenho cívico dos indivíduos e, aliás, isto mesmo é reforçado até por diversos estudos, alguns deles de Manuel Castells, em que de facto indica efetivamente que há um aumento da participação cívica e da participação política de pessoas que estão, mais das pessoas que estão ligadas à rede do que as que não estão. Nesse sentido, outro fator que contribui de forma preponderante para a emergência deste conceito é, de facto, o processo de globalização. Portanto, de facto, penso que, eventualmente, não seria, de facto, não teria tido o impacto e os potenciais impactos que poderá ter, de facto, sem de facto, que o processo de globalização tivesse tomado a forma que tomou nas últimas 2 décadas. Como afirma, de facto, José Tomás do Patrocínio, de facto, a globalização como um processo complexo e multicausal, com o sentido que lhe é dado nos mais diversos tipos de discurso, eu não irei enumerá-los, porque eles, de facto, estão ali, surge quando as novas tecnologias de informação e comunicação começaram a expandir-se e a popularizar-se por todo o mundo, tornando-se a sua estrutura de sustentação. A esse nível, de facto, a cidadania emerge, de facto, num período em que o próprio conceito clássico de cidadania se encontra, de facto, não só desfragmentado, mas também votado pelo contexto da atuação dos atores políticos e institucionais nas últimas décadas, votado, de facto, existe, de facto, um abismo e um descrédito e um grande nível de desconfiança dos cidadãos face às instituições políticas e à forma como elas atuam. E, de facto, para além disso, a sociedade em rede, acompanhada estruturada no processo de redes digitais e tendo como base conceptual o processo de globalização, remontando um pouco para os desafios que eu falei no início desta apresentação, e de facto este é algo que nós, quer queremos, quer não podemos escapar. De facto, os grandes problemas do nosso século só podem ser resolvidos de uma forma, num contexto global, ou, se quiserem mais precisamente, numa interação local-global e global-local. Portanto, sempre nesta tensão dialética que existe entre os dois conceitos. Obviamente que, portanto, não podemos falar só no aparecimento da cidadania digital no contexto da sociedade em rede. De facto, ela aparece e, portanto, defendo eu, pelo menos nesta fase não ainda muito adiantada na minha investigação sobre o tema, mas portanto, não creio, como já tenho lido alguns estudos, em que estamos perante um novo conceito de cidadania. Eu preferia e prefiro ser mais prudente. Acho que, de facto, não estamos perante um novo conceito, mas sim uma ampliação da sua base geográfica e do seu horizonte de atuação. Isto porquê? Porque, de facto, a introdução da cidadania digital não só alterou também o foco da sua participação, como se assiste, de facto, também a um certo caráter de despolitização. O que é que isto quer dizer? Significa, de facto, que o exercício cívico deixou de estar ligado fundamental e única e exclusivamente ligado a questões políticas e económicas para, pelo menos nos últimos anos, estar ligado em torno de causas sociais, como a luta contra a pobreza, a preservação do ambiente ou a paz. Vai, de facto, também, é um pouco herdeira também dos movimentos sociais e ambientais dos anos 60, de facto, que, pronto, nesse sentido, deixaram alguns dos seus... Em termos de sustentação das próprias ferramentas, portanto, o conceito Web 2.0, que foi criado em 2004 por uma empresa americana, que eu agora não me recordo o nome, criou, de facto, uma nova forma de própria interação do utilizador com a rede. Ou seja, com a criação
de novas plataformas como Wikipedia, YouTube, e redes sociais como o Facebook ou Twitter, distinguem-se de facto de outros meios de comunicação tradicionais, precisamente pela sua própria lógica e pelo facto de assentarem num conceito de participação e de interação, ou seja, permitem de facto que as redes sociais são bidirecionais, ou seja, permitem, como sugere a Sara Cardoso, que o receptor seja também emissor e, além disso, a difusão da mensagem tem um alcance global e instantâneo. Além de que, portanto, conferem também, de facto, uma maior autonomia, quer no controle, quer na própria difusão de informação. Portanto, neste caso, eu considero, de facto, neste momento, que este é a principal característica das redes sociais e da sua relação com a cidadania. É, de facto, o seu caráter agregador e mobilizador em torno de uma determinada causa, como temos assistido recentemente nos últimos 2 anos, 2011 e 2012, quer em Portugal, quer internacionalmente, verificou-se de facto que as redes sociais são cada vez mais importantes, pelo menos na questão da difusão da mensagem, de espalhar a mensagem, e de facto já se verifica que é um meio extremamente eficaz de o fazer. Nesse sentido, portanto, como eu estava no segundo como eu estava a falar, portanto, a Primavera Árabe, os acontecimentos ocorridos o ano passado, não só no Egito e na Tunísia, bem como noutros países, embora de facto aqui se tenha assistido à queda de facto dos chefes de Estado de ambos os países, e nesse sentido, portanto, sem querer de facto não enverdar por um otimismo absolutamente utópico, no pior sentido, sobre o eventual possibilidade de estarmos perante não só um novo conceito de cidadania, como também